Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite. Me escutam? Boa noite, professor. Sim, escutamos. Muito bem. Primeiro dizer, né, que é um prazer estar aqui com vocês na nossa disciplina de planejamento e avaliação na educação básica. Eu sou o Tiago, sou professor dessa disciplina e também vou ministrar a disciplina de educação de jovens e adultos para vocês na virada do semestre. Eu sou biólogo, eu sou pedagogo também. Trabalho aqui no Instituto Federal Campus Pelotas, na parte de supervisão pedagógica. Então, essa parte de planejamento e avaliação é o terreno que eu consigo liderar bem. E a nossa aula, nós temos 2 encontros síncronos, né? E eu resolvi colocar esses 2 encontros na mesma semana para que nós pudéssemos fazer a construção de um sequenciamento lógico de aprendizagem e contínuo, né? Porque se eu mantivesse a próxima aula síncrona, como estava no cronograma primário, no dia 22, eu não teria tempo para discutir a avaliação com vocês, que eu considero muito importante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Levanta a mão quem já respondeu o fórum da primeira semana. Uma, duas. Duas pessoas. 4, 6, 7, 8, praticamente todo mundo. Tá, muito bem, gente. E vocês fizeram a leitura do artigo que estava no AVA? Sim? Tá. Vamos fazer o seguinte. Inicialmente, vamos fazer uma rodada de apresentação, tá? Eu estou com todos vocês projetados aqui na minha tela, então eu vou chamando pela ordem. Pode ser? Liliana. Liliana, não. Simone Martins. Oi, tudo bem? Tudo bom, Simone? Eu sou a Simone. Estamos aí, né? Na luta, dia a dia corrido, mas faz parte, né? É para o nosso futuro. Tu mora onde, Simone? Eu sou de Entre Rios do Sul. É um pouquinho longe, né? É bem para cá de Nonoá, indo em direção a Erechim, né? A minha mãe nasceu em Nonoai. E por que tu escolheu esse curso? Então, eu já sou pedagoga, eu tenho faculdade de pedagogia e eu sou professora, já fui professora da educação infantil e agora eu sou dos anos iniciais. E esse ano eu estou trabalhando com uma turma de 5º ano e, assim, a educação sempre foi a minha paixão. E aí eu vejo nas escolas aqui do município que falta muito professores mais de área, né? E como eu sou apaixonada pela literatura, eu ingressei na letras, né? Foi uma oportunidade incrível para mim. Muito bem, muito prazer, Simone. Igualmente. Marlene. Não. Marisa, conte. Tô aqui. Aí, Marlene. Desculpa que eu tava ligando a câmera. Aí. E aí, Marlene, tudo bem? Tudo bem. Da onde é que tu é? São Francisco de Paula, São Francisco de Paula. mais conhecido como São Chico. Exato. E o que tu tá achando do curso?
Eu tô gostando. Eu sempre quis fazer língua portuguesa, só não fazia porque não tinha dinheiro. E aí abriu a vaga de federal, encaixou, Aí né? tem que aproveitar. É isso aí. Muito bem. Um prazer, Marisa. O prazer, Marlene, desculpa, é que tá a Marlene e a Marisa uma do lado da outra. Marisa, Eu acho que o microfone está desligado. O microfone estava desligado. Isso. Então, meu nome é Marisa, eu sou do polo de Vila Flores. Vila Flores. Vila Flores. E por que tu escolheu esse curso, Marisa? Na verdade, é a segunda graduação, né? Mais para especialização, né? Na Qual é a área, tua primeira? é pedagogia. Então, a Pedagogia. gente já atua na área, né? E, de repente, uma oportunidade para estar ampliando, né? Como a gente tem aqui pertinho, então a possibilidade de estar trabalhando na área específica, né, de letras, literatura ou inglês, né? Uhum. Muito bem, muito prazer, então. Prazer é meu. Kellen. Kellen Rosso. Não? Karina. Eu acho que eu não vou pronunciar esse sobrenome porque eu vou errar. Karina, tudo bem? Tudo, eu tô meio sem voz, então não vou falar muito mais. Sou de Gramado, colega da Marlene, e estamos aí para mais um semestre na força de Deus, né? Porque na nossa a gente nem vai. Muito bem, muito prazer, Karina. Maikele. Abriu e fechou o teu microfone. Agora abriu. Boa noite. Sou a Kelly, sou do Polo Passo Fundo. Escolhi letras, na verdade, porque sou aposentada por invalidez, graças a um acidente de carro. E aí foi uma oportunidade boa para mim usar o meu tempo, né? Aham. Tu gosta de literatura? Gosto muito. Eu também. Que idade tu tem? Eu tenho 26. 26. E o que tu tá achando do curso? Tá gostando? Desculpa, eu tenho 28. 28. Tá. Eu estou gostando muito. Muito bem. É um prazer, então, Maikele. Obrigada. Peço desculpas porque eu me atrapalhei com a minha idade, porque Não, normal. Eu também me atrapalho às vezes. já estou com 28. Certo. Fabiano. Boa noite. Boa noite, Fabiano. Faça a tua pergunta que queres saber. Eu quero saber de onde é que tu é, quantos anos tu tem, o que tu tá achando do curso, se tu já tem alguma formação. Eu tenho 36, sou de Paulo Passo Fundo. O que eu tô achando do curso? Eu sou eu tô com aquelas pessoas assim que não vejo a hora acabar essa avaliação aí de uma vez. Só para acabar esse negócio. Falta um pouquinho, né? Nossa, não, parece uma temporada de Malhação que nunca tem fim, meu Deus do céu, de 95 a 2014, Jesus. Não, o que eu acho do curso, o curso a gente faz porque tem que fazer, né? Mas é ter que seguir a estrutura do curso. Tá. Mas eu vejo como o curso uma questão de responsabilidade. Por mais que eu brinque, né? Que é uma malhação que não tem fim, mas uma Poliana lá das Chiquititas do SBT, mas a gente faz, eu sempre falo da responsabilidade do curso, mesmo que seja
às vezes cansativo, desafiador, mas tem que ter responsabilidade. Aham. E tu tem outra formação além dessa que tu tá fazendo? O ano passado eu fiz o técnico do meio ambiente do IFSU também, Uhum. e agora tenho letras. Eu fazia letras lá no PF em 2012, e por questões pessoais, daí eu parei em 2014. E daí eu retornei novamente lá em 2023, né, que começou isso aqui em 2024, lá no início de 2024, e eu faço letras por causa que eu gosto de idioma, né? É um dos motivos que eu gosto. Eu gostava bastante de inglês do colégio, embora hoje as coisas para mim mudaram muito, então para mim hoje eu faço, não tem muita graça, muitas coisas, mas eu estou fazendo. Aham. E no meu tempo de colégio eu me lembro que eu ficava ajudando as merendeiras, as faxineiras do lugar, lá na terceira série, em 98, ajudando a organizar a sala de aula, então eu gostava de corrigir prova, gostava dessas coisas, então isso eu gostava, então por isso que eu faço. Entendi. A gente sempre tem uma raizinha ali, né? O pezinho da escola. Muito bem, muito prazer, Fabiano. Grazie, Vamos lá. eu que agradeço. Luana. Olá, Oi, tudo bem? tudo bem? Eu sou de Sarandi, tenho 38 anos, tive que fazer as contas. Tenho 38 anos. E eu estou gostando do curso, sim. É uma coisa que é um curso que eu nunca pensei. Sempre gostei da pedagogia. Eu Aham. iniciei um curso de pedagogia, mas daí a vida te traz outros caminhos, eu tive que parar. E agora eu tive a oportunidade de fazer letras, daí eu comecei e tô gostando do curso. É um Uhum. desafio, mas eu tô gostando. Muito bem. Muito obrigado, um prazer, Luana. Um prazer, professor. Márcia Terezinha da Silva. Boa noite. Boa noite. Eu sou de Sarandi, Sarandi. tenho 48 anos e, na verdade, também eu queria fazer pedagogia e o momento que eu procurei o campus não tinha, no polo, não tinha pedagogia e daí uma prof me instruiu, vai fazer letras, que daí depois fica mais fácil para te fazer pedagogia. É verdade. E daí eu pensei e comecei. E estou gostando do curso também, mas pretendo fazer pedagogia depois. Vou terminar o curso de letras e depois vou fazer pedagogia. Tu quer fazer pedagogia pela educação infantil, pelo ensino fundamental, pela gestão? Pela educação infantil, eu estou trabalhando na educação infantil agora e comecei depois que eu estava cursando já letras e estou gostando muito também. Mas eu não vou deixar de usar letras, porque eu disse que eu vou, de repente, que nem, tipo assim, trabalhar no ensino fundamental 2, que é, né, tipo, do sexto a nono ano, ou ensino médio, e a educação infantil também. Muito bem. Muito prazer, Márcia. Que bom te ter aqui. Prazer é meu. Tá bom. Diele. Boa noite. Boa Boa noite, noite. professor. Boa noite, colegas. Tudo bem? Meu nome é Diele Luciana Miller Pereira. Mas diminui ali, porque não cabe tudo. Eu sou do Polo de Sobradinho, mas eu moro na cidade de Segredo. Aham. Tudo a ver, né, com a literatura. Cadê? Oi? Ah, é que mudou a minha tela. Não, eu disse que a cidade de Segredo tem tudo a ver com a literatura. E mora em Segredo. Que idade tu tem? Eu tenho 36 anos. E tu tem alguma outra formação, além do curso que tu tá fazendo? É a minha primeira. Uhum. Eu adoro, estou adorando. É porque eu amo escrita, eu gosto muito de escrever. Então tu será uma ótima professora de redação.
É a nossa disciplina ali de agora de... Sim, com a minha colega Letícia. Letícia é uma excelente professora, nota 10. Vamos lá, muito prazer, Diele. Ana Cláudia. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo? Eu sou Paula de Santiago. Santiago. Que idade tu tem, Ana? 38 anos. Quanto? 38. 38. E tu tem alguma outra formação além dessa? Eu sou técnica em contabilidade só e trabalhei só nisso e agora achei essa oportunidade de voltar a estudar e estou abraçando o curso. Eu acho muito legal que essa é a magia, né, do ensino à distância. Tem muita gente que critica, né, o ensino à distância, mas eu acho que quando ele é tão organizado e quando a gente tenta fazer dar certo, a gente consegue chegar em lugares que a gente nem imaginaria, sabe? E acho que hoje o Instituto está cumprindo a sua missão, assim, que é a gente chegar em lugares que antes era impossível chegar, sabe? Então, muito legal, assim, ver o polo organizado. Eu nunca tinha feito uma faculdade por falta de oportunidade mesmo, e agora surgiu, né, essa oportunidade e estou aproveitando. Não, faz muito bem. Muito prazer, Ana. Seja bem-vinda. Suelen. Opa, boa noite, eu sou Suelen, tenho 21 anos e eu escolhi esse curso porque eu sempre gostei muito do inglês, então é desde uns 13 anos que eu estudo e me interessei em trabalhar com isso. Então essa foi a oportunidade perfeita, posso me aprofundar em pós-graduações, enfim, e sempre precisa professor nessa área, né, tanto língua inglesa quanto língua portuguesa, então é uma ótima oportunidade de emprego, então estou gostando bastante do curso, na verdade. Não pensava em seguir como professora, mas eu acredito que vai ser com isso que eu vou trabalhar. Que bom. Realmente que bom. É bem bom. E tu vai se formar super cedo também, né? Muito prazer, Suelen. Nadine. Prazer é meu. Nadine Fontoura. Eu acho que tem um probleminha no microfone da Nadine, porque eu vi que ela ligou, mas a voz dela não saiu. Deu agora? Agora deu. Ah, tá. Eu sou a Nadine, eu tenho 27 anos, sou do Polo de Santiago. E eu escolhi o curso porque, no fundo, assim, eu sempre acreditei na educação. E desde criança eu queria ser prof, né? Eu pegava giz no final da aula, os prof davam giz, davam um canetão, eu sempre levava, riscava toda a minha porta copiando, né? Fazia plano de aula. Adorava. Inventava texto, assim, olha, para dar na aula. Só que me afastei disso por conta de ambição, só que acabei voltando. E agora, né, acredito que não exista mais ambição em mim, porque, né, dinheiro é mínimo, mas o amor é muito, então... Mas eu acho que vale muito a pena a gente fazer o que gosta, né? Vou partilhar um negócio com vocês. Aqui no Campus Pelotas, eu sou professor e eu trabalho com a supervisão pedagógica e com a orientação, né? Como eu falei para vocês inicialmente. E aí, eu cheguei hoje às 6 e já tinham 4 estudantes agendados para eu atender, né? E, por incrível que pareça, 2, eles estavam num estado de depressão muito profunda porque eles estavam fazendo um curso que eles odiavam. Eles não gostavam, né? E existia essa pressão familiar para que, bom, fazer esse curso, porque esse curso é o que a gente quer, é o que vai te dar mais dinheiro, mas eram estudantes muito infelizes. E aí eu acho que quando a Nadine fala que agora ela retornou para valer, é meio que sobre isso, assim, né? É sobre tu retomar o brilho no olhar para algo que tu tinha antes. Muito prazer, Nadine. Aline. Olá, boa noite a todos.
Eu sou de Goiânia, porém eu moro aqui em Constantina, no Rio Grande do Sul, sou do Polo de Passo Fundo. Eu iniciei a minha formação em pedagogia lá em Goiânia, né? Era completamente diferente a faculdade, né? Os cursos, até que então que eu não consegui nem aproveitar matérias que eu estudava lá que não comunica com a letras, né? Aham. Os horários que para bater, não consegui fazer nada. Vim para o Rio Grande do Sul, eu lá na pandemia, eu tranquei, né, a faculdade que eu não conseguia conciliar, porque eu tinha um bebê pequeno, e daí estudar em casa com criança pequena não é fácil. Seja aí na faculdade já não é fácil, e ali, como era um curso presencial, eles não tinham muito o esquema para ir direitinho, para conseguir dar aula, né, como é a faculdade EAD. Né, uma escola que você vai presencialmente, eles não sabiam nem por onde começar. Estava uma bagunça e eu não consegui seguir com o curso. Aí, quando eu vim aqui para o Rio Grande do Sul, tentei entrar de novo na faculdade de pedagogia, mas já havia 2 anos que não abria turma, né, para pedagogia, foi onde eu decidi entrar em letras. Eu iniciei, tipo, desde sempre, né, quando estava na 4ª série, eu decidi que ia ser professora. Eu comecei a ajudar uma professora, eu estudava de manhã e à tarde ela estava grávida, eu não conseguia fazer muita coisa, passar no quadro, corrigir, levar para casa as provas, eu fazia tudo. Então, eu estudava de manhã e à tarde eu dava aula junto com ela. Ela sentava lá e eu ia, corrigia os alunos, as atividades, ajudava quem estava com dificuldade. Então, foi ali que eu iniciei, que eu queria ser professora, né? E eu me identifico muito com o curso, eu gosto bastante, assim, é um desafio para mim, em questão, assim, que a gente, eu falei até com a nossa coordenadora, né, a Edmara, eu falei assim, o ruim de você estudar online, EAD, é porque você e Deus e mais ninguém. Porque a gente não tem acesso ao professor, você manda um e-mail a cada uma semana para te responder e é bem difícil, né? Às vezes ali a Edmara dá um help ali no grupo ali, né? Mas não é a mesma coisa de você ter acesso ao professor ali em sala de aula todos os dias. Mas eu adoro o curso, eu gosto de todos os professores, né? Que a gente já teve. Tivemos ali umas dificuldades ali no começo, né, Fabiano? Eu, o Fabiano e o Anderson, que nós somos o grupo desde quando nós iniciamos o curso, né? Tivemos, mas a gente se ajuda sempre, mas eu gosto bastante. Prazer conhecer você. Igualmente. Vamos lá, Pamela. Boa noite, tudo bem? Prazer, então, eu sou a Pamela. Eu sou formada já em publicidade, mas eu sempre trabalhei como professora de inglês. Então, fazem mais de 10 anos que eu estou em sala de aula e aí eu resolvi unir o útil ao agradável, fazer uma formação específica em letras, né? Eu sempre fui apaixonada por idiomas, sempre gostei muito, sempre me identifiquei muito com o inglês. Para mim, é uma facilidade enorme. Sempre gostei de estar em sala de aula. Interromper, mas assim, ó, eu já vou dizer para vocês que quem quiser me dar umas aulas de inglês gratuitas, eu estou aceitando. Gente, eu tenho 0 letramento em inglês, 0. Eu não tive inglês na educação básica, então assim... Eu também não. Gente, eu não sei nada. E espanhol eu me garanto, no espanhol vou de boa. Agora, o inglês, para mim... é muito complicado. O doutorado foi muito difícil, porque é muito ruim, né? Tu não saber ler inglês e ter que saber. Os artigos são todos em inglês. E, querendo ou não, o inglês acadêmico, ele é muito mais pesado que o inglês normal da fala do dia a dia. Então, é complicado. Eu sou formada em publicidade, mas eu fui para a área do marketing, trabalhei 10 anos com marketing, e eu comecei um mestrado em administração. Mas eu descobri que eu não gostava realmente do que eu estava fazendo. Que eu realmente gostava e que eu fui para o mestrado por causa da sala de aula. E não por causa da temática. Então, quando eu descobri isso, eu pensei,
eu tô no lugar errado. E eu já tava lá quase lendo, me matando de ler artigo em inglês também. E aí, quando eu vi, não, vamos voltar um pouquinho que vai dar tudo certo. E aí, desde então, eu dou aula de inglês. Fazem mais de 10 anos. Que bom, que bom. Bom, pelo menos do inglês tu já tá instrumentalizada, né? Agora do português e da literatura. Ah, falta isso, total. Eu brinco que eu sou uma zero à esquerda em português e literatura, tá? Eu não gostava, preciso admitir, eu não gostava quando eu estudava na época. Gostava um pouco, mas não tinha tanta facilidade assim. Então, acho que é normal para todo mundo um pouquinho. E o que precisar de aula de inglês, estou aí, professora. Ah, então tá. Então já fechamos a parceria. Tá fechado. Muito obrigado, Pamela. Prazer. Carlos Eduardo. Boa noite a todos, estão me escutando? Todos e a todas. Eu sou o Carlos Eduardo, eu sou aqui de Guaíba, da região metropolitana de Porto Alegre. Estou vinculado ao Polo de Picada Café. Eu tenho 45 anos, fiz agora no comecinho do ano, em janeiro. Já tenho uma formação, me graduei em administração, não sei se eu travei. Tem uma travadinha na tua tela, mas a voz está excelente. Agora voltou. Tá. Sou graduado em administração desde 2012, né, me graduei no finalzinho do ano, e sou servidor público municipal aqui do município de Guaíba também desde 2012. E fazia um tempo, eu trabalho na parte administrativa, né, atualmente na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, nossa antiga Secretaria de Obras, mas desde que eu me formei, eu já estava pensando em ir para a área da educação, de repente fazer uma licenciatura, mas fui deixando. Daí, em 2023, aqui a gente teve, no comecinho de 2023, a gente teve uma greve grande aqui dos professores municipais, né? E aquilo ali mexeu comigo, mexeu no sentido que eu participei de algumas manifestações, apoiei alguns colegas, o que me mexeu comigo de uma maneira negativa, na verdade, foi o deboche com que o Executivo Municipal tratou os professores, desrespeitando várias vezes os vereadores também no nosso Legislativo. Então, isso daí, naquele momento, né, eu resolvi vestir a camisa, né, e dizer, não, peraí, né. Vou enfrentar o sistema. E nosso governo aqui também, desde 2021, um governo mais alinhado, né, à direita, né, para não citar outras coisas, né, umas palavras mais fortes, e não é a favor do servidor público, ele é um governo a favor dos grandes empresários, enfim, dentre outras coisas, né, e daí eu decidi fazer uma licenciatura, eu comecei, estou me formando esse ano em licenciatura em matemática, estou fazendo numa privada, e no mesmo ano apareceu a oportunidade de fazer numa instituição federal, né? Eu estava em dúvida entre fazer licenciatura em História e licenciatura em Letras, os dois foram oferecidos no mesmo edital do IFSU, né? Até a História era mais perto, porque o polo mais perto é Sapiranga, então eu fiquei muito tentado a fazer História também, mas daí, como o curso de Letras eu vi como um curso mais completo, no sentido de te dar duas formações, né? Tu é licenciado tanto na parte de letras língua portuguesa quanto língua inglesa. Quanto da literatura. Eu vou gostar muito de literatura também, eu gosto muito de literatura, né? Mais literatura de ficção, né? Literatura universal, literatura estrangeira de maneira geral, mas eu gosto muito de ler, né? Sempre gostei desde da minha infância, né? Lia muito quadrinhos, né? Por falta de tempo, agora não leio. Não certo, né? Não errou. Gosta de quadrinhos, não errou, né? Ficção científica também, fantasia, eu sempre gostei muito. E acabei indo, apesar do polo ser um pouco mais distante, eu decidi, né, me matricular, consegui a vaga, então... E tu acha que está valendo a pena? Eu acho que sim, eu acho que a instituição é boa. Gostei muito do sistema do IFSU também, apesar de o nosso curso ser um curso pioneiro, ele é um curso, agora não pode mais, né, a licenciatura ser 100% EAD, né, pelas restrições que o MEC impôs, né, os próximos que tiver vão ser diferentes, mas
eu acho que é um curso que funciona, né? Claro, alguma coisa ali, na época que foi pensado, de repente, se tivesse um outro curso com o mesmo formato, seria um pouco diferente, mas de maneira geral, estou gostando dos professores, né? Gosto das disciplinas, pretendo, né, futuramente fazer concurso, dependendo para letras, né, língua portuguesa ou língua inglesa, estou pensando ainda, mas se aparecer um antes de eu estar formado para outro, vou fazer para matemática, de repente. Mas a educação, eu acho que é algo que eu vou me focar, né, mais agora também. Eu pretendo, né, assim que possível, fazer algum mestrado. Eu tenho algumas... Tem algumas ideias, está no radar. Vamos Eu ver. tenho algumas pós já na área da educação também, que eu fiz, né, antes de entrar numa licenciatura, já tinha feito algumas pós na área da educação, né, e faço uma atualmente também pelo IFSU. Eu entrei, né, de uma pós em educação, espaços e possibilidades para a educação continuada, também pelo Eu Polo de sei, eu Picada conheço. Café. Minha colega Renata que coordena. Também estou pelo Polo de Picada Café, né, que eu pretendo, né, seguir carreira nessa área, né, também, né, muito de bom. preferência entrar num concurso público, né, de repente aqui no meu município mesmo, né, na parte para dar aula numa escola pública, né, e é isso aí, né, infelizmente, a gente sabe que os governos, de maneira geral, não valorizam muito o professor no Brasil, né, é uma profissão muito desvalorizada, o ensino, de maneira geral, né, mas eu tenho esperança que isso daí mude futuramente. Eu acho que na educação, né, a gente planta uma sementinha, né, justamente para aquelas crianças, adolescentes, futuramente, né, não deixar mais esse tipo de coisa acontecer, né, e é isso aí, né, eu ainda tenho esperanças, né. Sim, eu também. Vamos lá, Anderson. Tem que ligar o teu microfone, Anderson. Não, tá desligado ainda. Clica na tela do lado da câmera. Bom, enquanto o Anderson não se acha ali, eu vou passando para frente. Alicane, falei certo, será? Boa noite, professor. Noite. É Aliciane. É verdade, é que a letra tá pequenininha. Eu enxergo Não tem pouco. problema. Não tem problema. Eu me chamo Aliciane, eu sou do Polo de Nonoai, referente a Passo Fundo. Comecei a fazer o curso de letras porque eu já trabalhava na escola, eu sou concursada como merendeira, então eu atuo já há 13 anos nessa profissão dentro das escolas. E foi isso que me levou a fazer o curso de letras. Tive a oportunidade de estar lá dentro da escola quando foi ofertada as vagas, fiz a inscrição, fui aceita, estamos aí. E tá trigando. Coisa boa, Aliciane. Coisa boa. É um Bem prazer. bom, estou gostando muito. Prazer, professor. Giovana. Olá, tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor? Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, eu me chamo Giovana, eu sou formada em magistério e eu tinha muitos anos atrás começado ciências biológicas. Minha primeira formação, essa. Olha ali. Só que aí, como eu moro longe da faculdade, aí eu engravidei, tive filha, acabei não voltando mais, aquela coisa toda, né? Sim. E aí eu comecei a trabalhar em escola como monitora de crianças autistas, que eu amo muito. Auxiliar de inclusão. Isso aí, adoro demais. Aí então à tarde eu sou monitora de alunos especiais e de manhã eu trabalho na Unimed como terapeuta ABA, né, que é um método para mudar os comportamentos dos autistas. E aí
comecei a gostar, e aí me ofertaram letras, eu pensei, por que não, né? Vamos lá. E hoje, qual é a nota que tu dá para o curso hoje? Eu acho o curso bem legal, bem bom. Tem bastante trabalho, às vezes acho que não tem muito tempo e tal, mas para mim, olha, é um 9 com toda certeza, adoro. Que bom, que bom. Muito Adoro prazer, demais. Giovana. Prazer, igualmente para todos. Eduardo ou Eduardo, não sei. Tá por aí? Oi, professor. Sim, tô. É Eduardo ou Eduardo? É Eduardo mesmo. Muito prazer, Eduardo. Igualmente. Eu sou tutor à distância do Pau de Santiago e de Vila Flores. Muito bem. Liliana. A Liliana já foi? Cadê o pessoal de Santiago, Vila Flores? Então, já tem alguns por aqui, Eu esqueci de falar, eu sou Vila Flores. Isso. Vamos lá, Liliana. Boa noite. Boa Toda noite. turma aí, boa noite, professor. Acabou dando um probleminha que eu fiquei sem celular, catei o da mãe emprestado e tudo resolvido. Bom, eu sou do Polo de Sobradinho, da cidade de Sobradinho também. Concluí a graduação de administração recentemente, então acabei o foco maior na de administração por ser os últimos semestres, né? Então, para ser bem sincera, agora que eu estou conseguindo dar uma alinhada na de letras. E eu comecei mais com o intuito de perder o medo, digamos assim, na parte de letras, né? Que eu tinha um receio muito grande, principalmente em concursos, já tentei fazer alguns e passei bastante trabalho. Então, comecei nesse intuito de tentar abrir a mente, digamos assim. Mas eu tô gostando, né? Agora já estou mudando um pouquinho o foco, né? Começando a pensar na possibilidade de futuramente dar aula. Já é um começo, né? Eu comecei pedagogia, não concluí, não era o que eu procurava, né? Comecei também ciências sociais, fiz meio curso praticamente. Acabei parando no meio, mas agora vamos até o final. Gente, olha só, a última rodada de apresentações eu vou deixar mais para o final da aula, tá? Antes de eu compartilhar minha tela, deixa eu tirar isso aqui daqui, que tem algumas coisas que eu quero esclarecer. Assim. A primeira delas é a seguinte, gente. Muita gente, na formação de professores, acha as disciplinas pedagógicas muito chatas. Porque tem muita teoria, porque existem muitos pensadores, enfim, né? Principalmente o pessoal das áreas mais brutas tem esse rancinho das disciplinas pedagógicas. No caso do curso de letras, gente, não é diferente, tá? Porque não estou dizendo que vocês têm, mas eu acho que com o curso de letras tem algumas coisas que é possível a gente associar. E por que eu estou dizendo isso? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Hoje, no governo estadual, a gente tem um número maior de professores contratados do que de professores concursados, certo? E para a área de supervisão escolar, eles exigem, para tu assumir esse cargo, que tu tenha uma licenciatura em qualquer área e uma especialização, ou em orientação ou em supervisão. Então, o ato de vocês só serem licenciados já abre essa janela para vocês. E aí, assim, gente, por que essa disciplina é importante? E eu hoje passei o dia todo pensando que tipo de resposta eu daria para vocês, assim. E eu queria tentar fugir do óbvio do que eu falo para os meus colegas aqui do Instituto, mas eu acho que não vai ser possível. A disciplina de planejamento e avaliação, principalmente planejamento, ela serve para que vocês não sejam processados. O meu trabalho, enquanto gestor da escola, enquanto supervisor de uma escola, de qualquer instituição, coordenador pedagógico, é trabalhar e orientar para que os meus professores não sejam processados. Parece antagônico, né, falar isso, ou às vezes meio que muito forte, assim, mas é a mais pura realidade, gente. E aí, assim,
dentro do chão da sala de aula, eu já vi aqui pelas minhas anotações que tem várias pessoas que já transitam pelo espaço escolar, a gente vê que, geralmente, os professores estão sobrecarregados, que eles têm muitos documentos a entregar e que todos esses documentos são necessários, né? Vou dar um exemplo para vocês. O semestre começou aqui agora no Campus Pelotas, eu pedi para os meus professores dos cursos que eu sou supervisor, que é Eletrotécnica e Química, eu disse, pessoal, me encaminhem os planos de ensino de vocês do primeiro semestre, né? E eles encaminharam. Só que no começo do semestre, eu também encaminhei para eles a lista de estudantes de inclusão. E eu recebi alguns planos que não vieram com o programa de adaptações para os estudantes da inclusão. E aí, gente, qual é o papel do supervisor, qual é o papel do professor que é alinhado, que é instrumentalizado com o planejamento? O professor que conhece a legislação e que conhece o planejamento sabe que se o pai ou a mãe desse estudante vier cobrar a escola, cobrar a instituição, cobrar o professor, eles não estão errados, porque tá na lei, está escrito. Tá? É claríssimo que todo estudante que possui necessidade específica deve ter plano individualizado. Então, não é vozes da minha cabeça. Quando eu peço para os meus professores, ou quando o coordenador pedagógico de vocês, quando vocês estiverem na sala de aula, pedir, não é com base em vozes da cabeça dele, mas é pensando assim, eu não quero que o meu professor se dê mal. Não quero. E aí, falar isso pode ter duas interpretações. A primeira, que pode parecer um corporativismo, e a segunda, que é o oposto disso, que é tu cumprir a legislação. É só cumprir a legislação, não precisa ser corporativista, não é sobre isso. Então, vocês vão ver na disciplina de planejamento que ela é mais planejamento do que avaliação. Por quê? Porque a avaliação, a gente tem os principais autores, né? A Jussara Hoffmann, a gente tem o próprio Lucchesi, que fala um pouco de avaliação, mas a gente tem sistemas, uma avaliação formativa, uma avaliação processual, uma avaliação somativa, são coisas que em uma aula, ou em uma videoaula, ou em uma leitura, vocês conseguem se apropriar desse conceito. Agora, eu já vou ir lendo os comentários aqui, tá? Agora, aqueles conceitos de planejamento e de onde veio, por que a escola é organizada assim hoje, por que nós temos esse currículo, aí a gente precisa dos pensadores da educação. E aí eu estou falando de Cipriano Lucchesi, eu estou falando do próprio Paulo Freire, que a gente vai trabalhar lá na disciplina de educação de jovens e adultos. Eu estou falando de Anísio Teixeira. Então, existe um sistema por trás disso. O currículo ele não é aleatório. A disciplina de língua portuguesa, os 5 períodos que tem, dependendo do ano que vocês vão lecionar, ela não está ali porque alguém gosta muito do professor ou da professora de português. Ela está ali porque a gente precisa instrumentalizar e a gente precisa que os nossos estudantes saibam ler e interpretar. Hoje, na educação pública, e isso tanto a nível estadual, tanto a nível municipal, nós temos alguns exemplos de estudantes que chegam às últimas séries e que não são letrados. E assim, gente, quando eu digo não são letrados, tanto no fundamental quanto no médio, é não saber escrever o próprio nome. E isso é muito preocupante. E aí eu tenho algumas teorias a partir disso. Primeiro, se vocês acompanharam a semana 1, vocês vão ver que é uma parte bem introdutória que fala de projeto político-pedagógico. E ali no meu vídeo de apresentação, eu falei para vocês que quando a gente pensa em planejamento, a gente pensa em intencionalidade. Então, vou dar o meu exemplo, tá? Eu gosto de usar de exemplo para que não pareça abstrato para vocês. Para essa aula de hoje, eu tenho aqui uma apresentação bonitinha. Dessa vez eu usei até a IA, porque eu pensei comigo, cara, qual é o uso ético da IA que a gente pode fazer? O uso ético da IA é quando todas as animações e os conceitos que tem aqui, eu sei de cabeça. Eu sei explicar para vocês de cabeça.
Então, para mim, está excelente. Só que aí depois eu fiquei refletindo o seguinte: tá, essa apresentação eu posso colocar lá no Moodle depois, mas o verbalizar, os exemplos que a gente necessita, isso não é negociável. Eu vou ter poucas oportunidades com vocês. Então, gente, vocês precisam entender uma coisa. Pensou em planejamento, pensou em intencionalidade. A intencionalidade também fala da individualidade do professor. Eu vou pegar um exemplo. A Sandra Mara pode ter um tipo de perfil, ela é uma professora que gosta mais de passar o conteúdo no quadro, ela passa textos do quadro, ela trabalha mais com a oralidade, com a visualização, né? E eu tenho, sei lá, a Marlene, que não. A Marlene leva o material impresso para os estudantes dela, eles não copiam, ela vai discutindo com eles os textos e vai tentando fazer uma articulação. A Sandra ou a Marlene estão erradas? Não, claro que não, porque a Marlene tem uma intencionalidade para fazer dessa forma. E a Sandra também tem. E aí a intencionalidade ela fala sobre a nossa individualidade como professor. Então, no meu caso, qual é o meu perfil? Eu gosto de trazer dados e gosto de trazer exemplos práticos para vocês. Vou dar um exemplo, tá? E aí, voltando ao conteúdo que eu ia passar. Eu ia colocar uns slides aqui, eu ia falar do projeto político-pedagógico, que a gente vai falar, eu ia falar de outros documentos norteadores, e eu tinha essa apresentação de slides. Mas aí eu pensei, eu comecei a ouvir vocês, e eu pensei o seguinte, mas tá errado, porque o projeto político-pedagógico, vocês podem se apropriar dele documentalmente, né? Eu posso ceder o projeto político-pedagógico da minha escola para vocês estudarem. Mas tem uma das atividades que vocês vão ver depois que vocês vão contribuir nos fóruns, enfim. E o segundo ponto, gente, é que o planejamento, ele deriva, ou melhor, a avaliação, ela deriva do planejamento. Como é que eu tenho... Agora, mais cedo, quando eu cheguei aqui no trabalho, eu falei para vocês que eu atendi 4 estudantes, 2 naquela situação, e um deles tinha um problema de irregularidade de matrícula. E eu fui olhar o que tinha acontecido. E aí, me saltou os olhos, e eu falei isso em uma das videoaulas para vocês, que eu gravei, que ele ficou com 5,9 na disciplina de Química. 5,9. E a média é 6. E aí, eu, no auge da minha ignorância, porque realmente eu me sinto ignorante sobre esse tema, eu não consigo compreender, eu não consigo associar, ou não consigo medir ou metrificar o quanto de conteúdo de química esse estudante não alcançou no 0,1. Eu não consigo medir, eu não sei, né? Se fosse 5, bom, eu entenderia, né? Bom, faltou um letramento sobre sólidos, sobre massa molar, faltou, né? Agora, no 5 e 9, e aí agora se coloquem no lugar de vocês enquanto professores, que vocês já são. Estamos lá na aula de literatura, certo? Vocês passaram diversos autores, falaram do romantismo, do arcadismo, enfim, ilustraram tudo que vocês podiam ilustrar de cultura brasileira, de literatura brasileira para os estudantes de vocês. Chegou no final do trimestre, o Vivente foi lá, fez uma prova, fez 2 redações e construiu um trabalho em grupo, certo? Chegou no final, ele ficou com 5,9. Vocês têm condições de me responder o que da literatura que o estudante não entendeu? Qual foi o 0,1 que separou ele da aprovação? E aí eu não estou falando do aprovar pelo aprovar, gente. Eu não estou falando de passar a boiada, de, nossa, vamos aprovar todo. Não é sobre isso. Mas é a gente ser intencional e a gente ser reflexivo sobre a nossa prática. Um exemplo, acho que eu também falei no vídeo para vocês. Já aconteceu. Quando eu estava dando aula de biologia, de eu ter uma turma de 30 estudantes e eu ter 7 que aprovaram, o resto reprovou. E eu não dormi umas 2 noites ali. Eu perdi umas 2 noites.
Porque eu pensei, não, o problema não está na turma, o problema está em mim. Eu não fui competente o suficiente para ensiná-los de forma que eles conseguissem tirar o mínimo de proveito de uma disciplina sobre pequenas unidades da vida. E aí eu parei, eu recalculei a minha rota e eu digo, não, eu preciso... A biologia, estou dando um exemplo da biologia, que é o meu campo. A biologia ela é muito material para algumas coisas, né? A gente fala de célula, de corpo humano, de genética. Então, eu comecei a trabalhar com instrumentos que eles conseguiam manusear, que eles enxergassem o que era uma célula efetivamente. Quando eu falava para eles que eles perdiam praticamente mais de 1 milhão de células durante a semana no banho, eles não conseguiam entender o que era isso, né? E aí, é o mesmo caso de você, gente. Uma das coisas que eu comento, e eu falo isso do chão da escola pública, tá? Se a gente chegar hoje em algumas escolas estaduais e perguntar para estudantes do 3º ano do ensino médio, e aí, Capitu, traiu ou não traiu o Bentinho? Eles não vão entender. Eles não vão pegar o meme, porque não é um meme, é história brasileira, né? Que pode ser contada através de memes, não tem problema. Mas eles não vão saber do que a gente está falando. E algo que, para nós, para o currículo que nós estudamos, né, era natural. Bom, a gente vai passar por Capitu, a gente vai falar um pouquinho de romantismo, vai falar um pouquinho do sertão, vai falar de Antônio Conselheiro, vai falar de Ariano Suassuna, a gente vai falar dessas pessoas do Alto da Compadecida, e aí, entendem? A gente é letrado sobre isso, a gente não sabe tudo, né? Não sei o ano, a história, mas a gente sabe quem são os personagens, minimamente quais eram as características que se tinha, né? Agora, no domingo, a gente teve o Oscar. E uma das coisas que eu mais vi no Twitter era o pessoal dizendo assim, nunca eles vão entender o tipo de comunicação que a gente faz aqui no Brasil. Não vão entender. E eu acho que vocês, enquanto futuros professores e professoras de língua portuguesa, por exemplo, e de inglês, né, língua inglesa, é muito difícil traduzir algumas coisas, sabe? E aí tem coisas que culturalmente só a gente sente. Só a gente é capaz de sentir, enquanto brasileiro, pessoas que têm esse letramento. É o mesmo que dizer, me caiu os butiá do bolso. Vocês podem começar uma aula de vocês falando, por exemplo, hoje em dia existe muito ensino através de projetos, né? Então, no mês de setembro vamos falar da Revolução Farroupilha, do que foi o marco, enfim. Vocês podem começar no 1º de setembro com me caiu os butiá do bolso. Não tem problema. Entende? Mas tem que ter intencionalidade, tem que ter planejamento. Vocês não vão largar essa frase solta. Vocês vão largar isso, vão trazer um texto que pode ter a ver com a história, com a geografia, sobre os lanceiros negros. Vocês podem construir uma narrativa a partir disso. Isso é planejamento, gente. Então, o planejamento ele tem que ser prévio, sim. Mas, às vezes, a gente muda de ideia. E é normal mudar de ideia. E eu estou falando para vocês, eu mudei hoje, um pouco antes de começar, entende? Porque eu acho que tem coisas que são mais valiosas que a gente consegue discutir aqui no ao vivo do que no Moodle. Eu escrever no Moodle não vai ter a mesma entonação. Vocês viram que das aulas que eu gravei, eu não tenho a mesma entonação de voz, né? Então, porque a gente precisa desse contato humano. Ser professor é tu não negar, tu não abrir mão do contato com o ser humano, seja ele quem for, né? Então, eu queria começar a disciplina, a aula inaugural da disciplina dessa forma. Eu queria ouvir vocês. Ainda faltam algumas pessoas se apresentarem. Levantem a mão no negocinho, que daí eu vou chamando vocês. Eu sei que eu já conversei com a professora Edmara, ela me disse que vocês são estudantes trabalhadores, que nós não temos condições de fazer uma aula síncrona de 2 horas. Eu também acho que não, porque perde o sentido, e chega um momento que vocês vão olhar para a tela e pensar, mas ele não para de falar. Então,
Hoje, com base em tudo que eu escutei aqui de vocês, eu tinha planejado 2 aulas síncronas, tá? Uma hoje e uma na quinta-feira. Eu vou fazer a aula de hoje, eu vou fazer a aula de quinta-feira, mas eu pretendo, antes de finalizar a disciplina, fazer mais uma aula, porque eu acho que esse momento é importante. Eu não sei se vocês têm acordo, quero perguntar se vocês participariam ou não, mas eu acho que é importante a gente ter esse diálogo, sabe? Então, eu vou deixar o pessoal terminar de se apresentar, e aí hoje eu fiz essa parte introdutória, a gente se conhece, e aí na quinta-feira vamos aprofundar, vou trazer alguns autores, alguns conceitos para a gente aprofundar. Quem é que falta? Falta o Anderson, falta a Sandra, quem mais falta? Sandra, pode falar. Então, o microfone tá... Agora ligou. E aí, Sandra, tudo bem? Eu sou de Sarandi, eu trabalho numa creche, eu sou atendente de maternal 2. Muito bem. Esse é o polo de Pato Fundo, Sarandi, né? O polo de Sarandi. Fora é a Daniela Bombardelli. Eu atuo na escola agora faz 1 ano e meio, mais ou menos. E tá gostando do curso? Sim. Muito. Então tá excelente. Vamos lá, quem é que tá faltando? Um prazer, Sandra. Anderson. Não ainda, Anderson. Deixa eu ver. Nice. A Nice já falou? Eu acho que não, né? Não. Não, ainda não. E aí, Nice, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo certo. De onde tu fala? São Francisco de Paula aqui. São Chico. E aí, o que tu tá achando do curso? Olha, eu tô achando bem legal. Eu fiz mais por causa do inglês, né? Então, eu tô... Já trabalhou em escola? Já há muito pouco tempo. Educação infantil, mas não deu certo comigo. Não deu certo. Aí eu sou técnica em informática. Eu trabalho desde 2013 na prefeitura do município aqui. Não, perfeito, perfeito. Um prazer te conhecer nisso. Tem mais alguém, gente? Prazer também. Mais alguém que eu não chamei? Josiane, por favor. Eu sou Josiane, sou aqui do Polo de Vila Flores. Fazer letras sempre foi uma idealização, sempre quis fazer letras como uma realização pessoal, sempre quis, desde novinha. Porém, eu nunca tive vontade de trabalhar na área como professora. Mas é interessante, né? Mas há uns 3 anos atrás, eu trabalhei como auxiliar de educação, assistente educacional, e eu me apaixonei pela área. Eu falei para mim mesma, que ironia. E me apaixonei mesmo, e aí me interessei, surgiu a oportunidade de fazer pelo IFSU, letras inglês e português, eu amo idiomas. Então, de propósito, junto com o inglês, e ingressei em letras, e eu amo o curso, acho bem puxado, mais no lado positivo, porque a gente consegue imergir bastante no aprendizado, e, assim, gosto muito de todos os conteúdos. Que bom, que bom. Um prazer te conhecer, Josiane. Prazer, professor. Mais alguém, gente? Agora eu. O Anderson. Vamos lá, Anderson. Vamos lá. Desculpa a confusão, mas meu notebook não funcionou. Não sei qual o motivo. Mas, enfim, então, eu sou o Anderson. Eu estou no curso, como todo mundo, né? Desde 2023. Eu já tenho uma graduação também, tenho pós. Eu sou formado em serviço social pela UPF. Que legal! Atualmente eu estou concursado na cidade de Marau. Também. Eu conheço Marau. Conhece? Legal, legal.
Tu é de Loyola também? Não, tenho muitos amigos lá. Ah, tá, legal. A princípio, eu trabalho no CRAS de lá e também trabalho na APAI de Marau. Então, estou no curso em busca de qualificação, né, na parte não só da escrita, mas também da comunicação em inglês. E estou aí para, como todo mundo, enfim, tentar contribuir com o máximo que puder. Ah, perfeito. Prazer, Anderson. Um abraço. Prazer. Mais alguém, gente? Acho que foi todo mundo, né? Tá, vamos lá. Antes de encerrar, dúvidas, perguntas, críticas sobre o que foi falado, as conduções, o que vocês esperam para a próxima aula, o que vocês gostariam de ter. Eu vou fazer o seguinte, depois eu vou conversar com a professora Edmara, eu acredito que vocês devem ter um grupo de WhatsApp, cada um em um polo, né? E já passo a palavra, tá? E aí eu vou falar com a Edmara para ela me inserir nesses grupos, porque aí se vocês tiverem dúvida nas avaliações e no conteúdo, eu posso ir respondendo à medida do possível ali, porque eu acho que a questão de mandar e-mail e aí eu paro, eu respondo, eu acho que não é o mesmo tom. E aí depois, quando finalizar a disciplina, eu me retiro, tá? A Aliciane, eu falei certo? Isso, agora? Professor. Falou certo. Professor, assim, ó, a dúvida era realmente essa que o senhor acabou de dizer, sobre como entrar em contato mais rapidamente. Porque ali por e-mail demora uma semana, 2 semanas até, às vezes até um mês para a gente obter resposta. Aí tem disciplinas que já acabaram. Então, essa ideia de pôr no grupo do WhatsApp é ótimo. Não, para mim não tem problema, eu tenho um celular só de trabalho, então isso é bem tranquilo para mim. Carlos Eduardo. Eu quero só elogiar a aula síncrona de hoje. Quando eu vi que ia ter 2 aulas na mesma semana, 2 aulas síncronas, eu disse, vai ficar meio pesado, mas vamos tentar, né? Mas eu achei excelente, eu acho que a gente... Nada contra os outros professores, eu acho todos os professores que a gente teve até agora maravilhosos, aulas boas, né? Até umas disciplinas mais técnicas a gente usa mais para tirar dúvidas também, né? E tal, essas aulas síncronas que são importantes. Mas esta fala que tu teve, assim, eu acho que foi sensacional, fala inicial, conversar com os colegas também e explicar a intencionalidade, né? Do porquê do planejamento, isso aí. Eu acho que eu sinto um pouco de falta em algumas outras, né, essas falas, assim, né, e que nem tu falou, talvez, né, sei lá, muitas aulas assim, mas assim, se tu ficasse falando 4 horas, eu acho que ia ser uma aula maravilhosa também. Muito obrigado, verdade. Eu vou dizer, até hoje para mim foi a melhor aula síncrona que eu assisti, né, do curso, né, por tudo isso, né, eu acho que a gente tem que ter essa intencionalidade também, e essas exemplos que nem tu deste também, né, não ficar muito técnico. Claro, é importante o conteúdo técnico também, né, principalmente mais perto, assim, das avaliações para tirar dúvidas e tal, mas falta mais aulas, assim, eu acho que essa aula síncrona, esse tipo de aula síncrona é o tipo de aula síncrona que é importante para nós, né? Tu diz, é isso? E quando tu começaste a falar, que tu comentou sobre a questão do EAD, né, que tem muita gente que tem preconceito, eu acho que é muito importante, né, eu acho que é uma evolução na educação, no ensino, principalmente para alcançar pessoas que, por diversos motivos, não conseguiriam assistir um curso presencial, né, e tanto questões assim de trabalho, ou questões que a gente sabe que hoje as mulheres, principalmente, ainda são muito sobrecarregadas, principalmente quando são mães também. Com a jornada, sem dúvida. E o curso dele tem essa flexibilidade, né? E assim, eu achei muito triste o que o MEC fez, né? Eu acho que ele fez
Claro, eu acho que tem que ter uma melhor regulação nos cursos EAD, principalmente porque para muitas instituições estava virando um comércio, né? Mas assim, eu acho... Na aula de quinta-feira, eu gostaria que vocês me lembrassem desse ponto, porque a questão regulatória tem a ver com a ementa da nossa disciplina. Por que eu estou dizendo para vocês me lembrarem, tá? Porque senão eu vou seguir com o meu planejamento já direto e reto, e pode ser que chegue no final e a gente não toque nesse tema, mas eu quero tocar. Então me lembrem na quinta-feira, tá? Eu não sei se tu concluiu, Carlos, eu ainda tenho algo... Não, rapidinho só fazer uma conclusão, quer dizer que ciências biológicas, biologia é uma paixão que um dia eu quero ser um biólogo também, né? Mas por realização pessoal, né? Eu comecei uma graduação em oceanologia na FURG, quando fui estudar lá, né? Por motivos pessoais não consegui concluir, decidi me formar em administração, né? Eu acabei mudando para administração, mas a parte da oceanografia que eu gostava muito era muito essa parte da biologia também, então eu gosto muito de biologia, né? Então é uma paixão que eu tenho também, e eu gosto muito, seguido que eu gosto de documentários, acompanho canais de ciência, principalmente de biologia. Eles são bem aleatórios, vocês vão perceber. Eles são um pouco aleatórios, mas eu acho que se vocês não entenderem, vocês me falem, tá? Mas assim, eu gosto, é uma área assim que eu um dia eu quero também, mas para realização pessoal minha, né? Eu gosto muito. Luana, obrigado, Carlos. Professora, a aula vai ficar gravada quinta, né? Eu não vou conseguir acompanhar. Uma pena. E eu também ativei o modo transcrição, então depois eu vou fazer as correções do texto e eu disponibilizo a aula transcrita para vocês também, tá? Tá bom, professora, obrigada. É isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês hoje. Foi um grande prazer conhecê-los. Espero ver vocês na quinta-feira. Depois avisem os tutores de vocês se vocês preferem às 7 ou às 7h15, para dar um tempinho de vocês se organizarem. Para mim, qualquer um dos horários está 10 de 10, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, adorei a aula.